que o apóstolo Paulo, na sua epístola, na sua carta, direciona à igreja de Éfeso, nós encontramos algumas características muito importantes relacionadas até ao tempo em que Paulo estava vivendo em Éfeso. Éfeso era uma cidade, primeiramente, cosmopolita, ou seja, uma cidade que havia uma diversidade de pessoas, de todas as culturas, de todas as etnias, e se havia etnias, havia idiomas, havia tradições, havia hábitos, havia costumes, havia ideologias, e por trás de tudo isto havia também um politeísmo religioso, ou seja, dentro da cidade de Éfeso, nós tínhamos ali mais de 52 templos pagãos. O que é o paganismo? O paganismo é a crença em outras divindades, em questões relacionadas à cultura, à tradição, e muitas das vezes a idolatria e a atribuir culto a quem eles debitarem a crença, seja uma imagem, seja uma cultura, seja uma prática, seja uma ideologia. Constatou que é algo que ele debita a sua crença, que ele idolatra, ele torna um Deus, ele deifica e erige ali um templo e começa a adorar. Assim era o contexto religioso, social que se encontrava em Éfeso. Então tinha ali uma diversidade de deuses, uma diversidade de templos, uma diversidade de crenças, e claro que no ambiente social que se encontra uma cidade assim, está totalmente absorvido de um confronto espiritual, de uma batalha espiritual, de uma opressão que opera no ar, ao ponto de as pessoas ficarem confundidas ideologicamente, as pessoas ficarem confundidas espiritualmente, e as pessoas ficarem absorvidas de toda a espécie de artimanhas, de sofismas, de propostas malignas, para dissuadir a fé, para desconstruir os valores morais, espirituais, e principalmente para dragar a vida de muitos. Uma corrupção moral, uma corrupção ética, uma corrupção espiritual e, por fim, uma corrupção até da própria vida, porque a pessoa começa perdendo o seu contexto de vida moral, ético, daqui a pouquinho perde a vida espiritual, fica corrompida, e por fim corrompe a sua própria vida e a perde. É aquilo que o sábio Salomão escreveu: há caminhos, há propostas, há ideias, eu estou parafraseando, que para o homem parece perfeita, mas o fim delas são a morte. A pessoa absorve, é uma ideia, uma proposta, é um contexto filosófico, uma artimanha, que é algo que eu posso até considerar que é relativo, e nós vivemos em um mundo do relativismo, e aí então eu posso concordar que, mesmo estando errado, estou certo.
ninguém pode me condenar, porque todos estão assim, e a sociedade está absorvida assim, e ser certo é ser errado, então eu prefiro ser certo andando errado, porque o errado está certo, e é assim que está hoje, e assim se encontrava Éfeso. Então, naturalmente, a igreja de Éfeso era uma igreja que era confrontada dia e noite por toda a estrutura do mal, por toda a, vamos dizer assim, o contingente da malignidade, por todo o propósito, o ideal do inimigo, de Satanás, do diabo, de destruir aquela igreja, de destruir aqueles guardiões da fé. Eles eram um empecilho para a sociedade. Por quê? Porque estavam ali defendendo a ética que a sociedade não queria ter. Estavam ali defendendo a moral que a sociedade não queria ter. Estavam ali defendendo a vida correta que a sociedade não queria ter. Estavam ali defendendo a Deus que a sociedade não aceitava. Não é Deus, nós temos deuses. E eles defendem só um Deus, mas nós defendemos uma diversidade de Deus. Então estão errados. Eles defendem muitos contextos que nos confrontam, que são contrários ao que nós primamos. Então, nós temos que derrotá-los, nós temos que calar a eles, nós temos que destruir a eles, nós temos que criar todo um sistema, um contexto, uma estratégia, um mecanismo para que neutralize a fé deles. E aí então o apóstolo Paulo escreve esse capítulo de número 6. E é importante nós agora voltarmos para a Sagrada Escritura, e você pode preparar para ficar com a Bíblia aberta hoje, não é? Nós estamos vivendo um momento, irmãos, da Bíblia fechada. O problema de me convidar, irmão, é que eu falo toda a verdade. Aí eu venho só uma vez. Nós estamos vivendo um momento da Bíblia fechada, do analfabetismo bíblico. Fazer qualquer pergunta da Bíblia para alguém, ele não sabe responder. Sabe por quê? Não tem. Antigamente, o nascimento da igreja pentecostal no Brasil, havia 4 características que se estão perdendo. Os 4 pilares da igreja pentecostal que se estão perdendo. Primeiro, a oração. Culto começa às 19 horas, 18h30, havia uma colmeia na igreja. Uma colmeia. Parecia abelha, mas não era. Era todos os irmãos orando, faziam um som de abelha. Até 19 horas. Por isso que quando abriu o culto, só na saudação era gente batizada com o Espírito Santo. Pastor, a paz do Senhor, o irmão batizado com o Espírito Santo. Cantava o hino da harpa cristã, já era Pentecostes descendo ali com o hino da harpa cristã. Não é? Segundo pilar, leitura bíblica. Era tão forte a leitura bíblica que era cobrada. Era cobrada a leitura bíblica. Terceiro, o ensino doutrinário das Escrituras Sagradas. O tempo que se dava e que era separado para a ministração da palavra de Deus no início, no primórdio, era 1 a 2 horas.
conheci pregadores, e posso citar aqui como J.P. Colenda, que pregava 2 horas sem repetir um versículo bíblico. João Colenda, lemos, Orlando Boyer, Nelson, Samuel Minstro, Orlando, o responsável, a voz da Assembleia de Deus, esqueci o nome dele aqui agora, que escreveu até, esqueci, porque eu lembro o nome dele. Então, todos estes, eles não tinham uma outra coisa a não ser ministrar a Bíblia. Ter uma ministração bíblica que confrontasse e alimentasse a igreja, de uma tal forma que levasse o povo a ter um conhecimento bíblico fidedigno. O quarto pilar era uma vida de vigilância total. Então, esses eram pilares. E eu gostaria de até colocar um quinto pilar, que era a busca dos dons espirituais e o exercício desses dons, que hoje também estão se perdendo. Então, esse era os pilares que o pentecostalismo iniciou aqui no Brasil, ainda no século passado, não é? Quando nós lá em 1910, 11, 12, 13, 14, até, podemos dizer assim, 1950, 1960, vimos isso. Depois de 70, 80, 90, começamos a descer a escada, até chegar hoje, que nem escada tem mais. Hoje não tem mais escada não. Hoje, se descer mais um pouquinho, aí não sei onde vai parar. Amém? Então, esse é o contexto que nós vivemos hoje. E aí o apóstolo Paulo, ele começa a trabalhar, e os irmãos com a Bíblia aberta, vejam o que ele fala. Revestivos de toda a armadura de Deus. Temos aqui a armadura de Deus, revestidos de toda a armadura. Paulo está utilizando a expressão grega que utilizava-se e era imposta à guarda pretoriana, que era a guarda do Império Romano, que era a guarda mais temida daquela época, que era a expressão panóplia. A expressão panóplia estava dizendo que aquele guarda, aquele soldado, ele estava com uma indumentária completa para a guerra. Que toda a indumentária dele estava totalmente absorvida de todos os equipamentos, armas e toda a proteção, o amparo para ele resistir ao inimigo e a enfrentar o inimigo. Então, Paulo utiliza-se desse contexto aplicada à própria estrutura militar da época e coloca revestivos de toda a armadura. Porém, a armadura da panóplia, da indumentária, da guarda e da pretoriana era uma armadura material. Estava fundamentada e amparada só naquilo que os homens decretavam que era uma condição de resistir ao inimigo e vencer. Mas a batalha que Paulo estava enfrentando e que a igreja estava enfrentando não era uma batalha material. Por isso que Paulo ainda vai escrever na carta aos Coríntios,
Então, se nós temos o Espírito, porque somos constituídos de corpo, alma e Espírito, e o Espírito eu comparo a ele dentro dessa estrutura da constituição do nosso organismo espiritual, o corpo, a parte física, a alma, a parte emocional, e o Espírito, o intelecto, e o Espírito, o entendimento, e o Espírito, a consciência. Então, nosso entendimento, nosso intelecto, a nossa consciência não tem ideologia maligna, não tem malignidade, maldade. Tem o que o Espírito testifica em nós, seu Espírito. Tem o que o Espírito interpreta e coloca e permeia e insere em nossa mente. Se o meu Espírito testifica com o Espírito de Deus, irmãos, não há maldade. Se o meu Espírito testifica com o Espírito de Deus, não há engano. Se o meu Espírito testifica com o Espírito de Deus, não há ideologia mortal, destrutiva, corrupta, não há iniquidade, impiedade, não há falsidade, não há vãs ideologias, não há valores mortais, destrutivos, mas há sim a verdade, há sim o conhecimento pleno de Deus, há sim a fidelidade, há sim o temor, há sim o tremor, há sim a graça, há sim a unção, há sim a comunicação com o céu. Ele vai até mim, eu vou até ele. Há sim identidade, há sim intimidade, há sim não relativismo, mas relacionamento. Com quem? Com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Aleluia. Então, revestimos disso. Revestimos dessa condição. Embora a nossa sociedade aqui em Éfeso esteja totalmente corrompida, nós estamos conservados na graça, na palavra, na fé, na comunhão, no amor fraternal, no vínculo da perfeição. Não olhamos para a terra e nem estamos preocupados em ficar só olhando para a terra, porque olhamos para a nossa morada eterna. A terra, estamos nela. Não podemos a desconsiderá-la, porque fazemos parte dela, mas não podemos deixar ser absorvidos por ela. Por quê? Porque o nosso foco não é ela. Você não entendeu aí? O nosso foco não é ela. Você ainda não entendeu? O nosso foco não é ela. O nosso foco é o céu. O nosso foco é os portões da graça. O nosso foco é o reino da glória. Deixe entrar o reino da glória. Que é este reino da glória? Esse é o Senhor, Deus forte, Pai Todo-Poderoso. Então, esse é o nosso foco. Eu falava ontem, agora eu vou falar um pouquinho com o obreiro.
e com ovelhas. Eu falava ontem que nós estamos vivendo um momento muito difícil no contexto eclesiástico. Porque o foco hoje é trono e tribuna. Aceita Jesus no domingo, aí a segunda, na terça e na quarta, ele é doutrinado pela rede social, e aí quando no próximo culto ele fala, agora eu já tenho um ministério, já tenho uma chamada, e eu quero ser obreiro, eu quero ser pregador, eu quero ser pastor. Então o foco dele já é totalmente corrompido, porque ele vislumbra não o ministério, ele vislumbra uma posição, o trono. Ele vislumbra uma tribuna. Você chega para um jovem, chega para uma jovem hoje, você vai ser diácono, você vai ser diaconisa. Sabe o que é ser diácono, diaconisa? É ser servo. O termo diácono no original grego, diaconia, diakonos, é servo. E servo no Novo Testamento é como se fosse escravo de Cristo. Mas aí consagra diácono, ele não quer ser servo. Não, agora eu sou diácono. Aí ele até estufa o peito, compra um terno, uma Bíblia pentecostal, e no tempo da pastinha, como uma pastinha, vai para o púlpito e dobra a perna. Ô glória, agora eu sou diácono, irmão. Aí o pastor chega e bate no ombro dele. Você pode ir lá na cozinha? Não, sou diácono. Você pode ir na portaria? Não, sou diácono. Então, não quer outra coisa a não ser tribuna e trono. Mas nós temos que ter a consciência que nós não queremos tribuna, nós não queremos trono, nós queremos é o reino. E nós pregamos ao reino. Deixa entrar o teu reino. E se você está no reino, não tem trono, porque o trono é do rei. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Porque se você está no reino, não tem tribuna. A tribuna é do rei. E também não tem coroa. Porque a coroa também é dele. Porque tem muita gente que pensa, vou receber, vou entrar nessa teologia, você tem que entrar, é a minha área. Porque tem muita gente que pensa que vai colocar a coroa no céu, né? Para ser, agora tem uma coroa da glória, a coroa do motivo, a coroa da justiça, a coroa da vida. Não. A coroa não vai ficar na tua cabeça, não. Você vai receber ela, mas não vai ficar em cima da cabeça. Não é adorno. No céu só tem uma dor, na glória celeste. No céu só tem uma glória, a glória do Cordeiro. Aleluia. A minha honra, a minha glória, não daria outro. Então, a Bíblia diz no Apocalipse 5 que acontece que os 24 anciões que representam todos os santos, os antigos do Novo Testamento, representando a Novo Testamento da igreja, tiram das suas cabeças a coroa, ou as suas coroas, e depositam aos pés do Cordeiro. Sabe por quê? Porque a honra é para o Cordeiro, o trono é para o Cordeiro, a tribuna é para o Cordeiro.